Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Mãe de A a Z podcast. Eu sou Laura Schwember, uma das hosts desse podcast. Estou aqui ao lado da minha parceira Rita Rocha. Olá, sejam todos muito bem-vindos. E a gente já deixa aquele recadinho de sempre, né? Quem ainda não nos segue lá no Instagram, no YouTube, por gentileza, nos siga Mãe de AZ Podcast. É isso, e hoje, claro, como sempre, né, Rita? Estamos aqui com uma Sempre. convidada especialíssima para falar sobre um assunto muito importante que talvez você nunca nem tenha se dado conta. A gente está aqui hoje recebendo a Camila Franco Pinto, que é mãe da Luísa, esposa do Antônio, a advogada especializada em direito da família e autora do e-book Desfraude Legal. Seja muito bem-vinda, Camila. Seja bem-vinda, Camila. Muitíssimo obrigada. Eu tenho muito a agradecer por este convite. Venho aqui com muito prazer falar sobre esse assunto tão bacana. E vai dar um pouquinho de trabalho pra gente, né? Porque a gente tem Demais, tanta né? coisa que a gente poderia falar com a Camila, mas a gente vai ter que concentrar, porque realmente eu quero muito falar justamente sobre essa questão do desfraude legal. Né, Rita? Primeira coisa, Camila, assim, o que que te fez ter essa vontade de se aprofundar nesse assunto, né? Porque essa questão do desfraude legal é o nome do teu e-book, né? Mas essa questão do desfraude, tudo bem, por mais que você seja advogado, especializado em família e tudo mais, mas o que que no fim das contas te fez realmente querer se aprofundar nesse assunto a ponto de produzir um conteúdo com a riqueza desse e-book? Bom, vamos lá. Tudo começou com a minha filha, com a Luísa. E em Uhum. função da maternidade, a gente vai acompanhando aí vários momentos, os momentos dele de crescimento, as fases, tudo que eles vão passando, as conquistas que eles vão conseguindo. E aí, quando ela tinha 1 ano e meio, eu falei, bom, a partir de 2 anos começa o desfraude. Vou começar a me informar com uma certa antecedência, procurar saber como é que estão as coisas hoje, né? No tempo da minha mãe era diferente, no tempo da minha avó era diferente. Então vamos lá, deixa eu começar a pesquisar. Então eu fui atrás, comecei a pesquisar, aí fui lá no Facebook, joguei, deixa eu procurar grupos, informações, sempre tem alguma coisa. Sim. E aí achei um grupo chamado Desfraude Consciente. Uhum. E aí comecei a acompanhar o grupo, ler, ou seja, adquirir aquela informação. Fui pesquisando também outras coisas em outros lugares. E aí, de repente, eu fiz assim: oi? Como assim? Como assim a pessoa tira fralda? Como assim a pessoa faz um desfraude coletivo? Como assim? Peraí, não. Tem que tirar os dois, mas não começa aos dois? Não vai ter. Aí despertou uma coisa. E aí o que, que aconteceu? Eu juntei isso, ou seja, essa informação seria uma informação médica, fisiológica, de crescimento, com a informação jurídica da proteção da criança, já que eu trabalho dentro da área, direito da família, direito das crianças, né? Então eu falei, bom, eu preciso agora juntar uma coisa com a outra, isso tem que funcionar. E aí fui estudar mais, fui ler mais, e aí foi nesse momento em que eu falei assim, preciso fazer alguma coisa sobre isso, em função da quantidade de relatos que eu acompanhava no grupo e que eu ajudava a responder, a parte legal principalmente, né? Já que a minha formação não é médica ou de saúde, mas da Uhum. parte legal. Então eu comecei, fui estudar a parte médica, fui estudar uma série de outras coisas, a parte de saúde. Conversei com uma fisioterapeuta pélvica infantil pediátrica, né? Conversei com uma pediatra especializada na parte de urologia. Então, eu realmente fui atrás de toda essa informação. E aí, eu falei, como é que eu vou colocar isso, né, numa forma que fique lúdico, fique fácil, fique acessível? E eu estava num congresso de direito de família e uma colega, a gente conversando, batendo papo no intervalo, ela comentou, porque eu fiz um e-book assim, assim, de repente deu um estalo. Eu falei, é isso. E o que que me motivou muito, muito, muito? É, essa fisioterapeuta pélvica pediátrica, ela publicou uma situação que aconteceu na clínica dela, em que, aliás, duas situações. A primeira delas foi uma situação em que os pais de uma criança que ainda nem falava, nem verbalizava, né, pediu para a escola para que mantivesse a criança de fralda. E essa fralda foi tirada à força, Contra a vontade dos contra a pais. vontade dos pais e da criança. Que coisa séria. E há outro caso que chegou na clínica, que estava em avaliação, eu nem cheguei a entrar em contato com ela para saber qual foi o desfecho efetivamente, né? Se efetivamente chegou a ter algum prejuízo ou não. Foi uma situação em que os pais tiraram a fralda da criança, eles próprios, e ela ficou 24 horas sem urinar. Teve que ir para a clínica, colocar sonda e estar investigação ao prejuízo dos rins. Então isso me chocou
absurdamente. Então, a partir daí, eu falei, não, é preciso fazer alguma coisa, é preciso dizer alguma coisa. Isso é muito sério. Então, o nosso período da infância, da adolescência, é um período muito curto, diante do período que a gente tem de uma vida inteira. A gente supostamente deve chegar à fase adulta como adultos funcionais, adultos que sabem fazer as coisas, sabem resolver, tiveram uma infância adequada, mas isso não é a realidade. Então, sem uma infância adequada, sem uma adolescência adequada, a gente não chega à vida adulta como um adulto funcional. Sim. E isso é muito sério. Não só fisiologicamente, né? Mas até emocionalmente também, tudo é fisiológico, emocional, psicológico, tudo, todas as áreas da vida. E a infância é um período tão curto, efetivamente, estou retirando aqui a adolescência, porque a infância é uma coisa que dura 8 anos, 9 anos, porque com 10 a gente já está ali na pré-adolescência, já sai um pouco, começa a sair um pouquinho ali da infância, já tem uma outra consciência. Então, assim, é um período muito curto da vida. Você imagina o que são 10 anos numa vida de 80, né? É um período muito curto. E a gente culturalmente carrega, isso vem bisavós, avós, a gente carrega uma violência que está embutida, incutida, a gente nem percebe a violência. Então, a ideia partiu justamente do desfraude consciente. Juntar isso com o desfraude legal, então se tornou o e-book Desfraude Legal, veio daí. Que vem, eu acho que muito também justamente desse advento da educação respeitosa, né? Que tem se falado cada vez mais, que ainda é um campo, às vezes, nebuloso para algumas pessoas, porque as pessoas confundem educação respeitosa com educação permissiva, ou alguma coisa nesse sentido, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Mas acho que até essa preocupação mesmo com o desfraude consciente, ele surgiu daí, da gente começar a abrir os olhos mesmo para o tanto de violência que a gente faz né, com relação às crianças e na infância delas, mesmo sem perceber e muitas vezes com a melhor das intenções, porque é esse o ponto. O objetivo desse episódio aqui, inclusive, é a gente chamar a atenção mesmo para esses dados, porque eu me atrevo a dizer que a maioria das pessoas, dos pais, sequer sabe disso. E adora a ideia, inclusive, às vezes, do desfraude coletivo. Nossa. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu já fui esta mãe de achar que, opa, beleza, legal colocar o filho na escola, porque aí a escola vai ajudar no desfraude, sem nem ter a mínima noção, a mínima ideia do quão desrespeitosa eu estava sendo lá com o meu primeiro filho, que hoje já está com quase 16 anos, né? E ainda hoje, meu primeiro filho está com quase 16, mas ainda hoje tem muitos pais que acham normal e até bom, até positivo, por exemplo, o desfraude coletivo, quando, na verdade, é um baita desrespeito com esta criança, com o desenvolvimento desta criança. Então, é pra gente realmente ampliar o olhar, não apontando os dedos, como sempre, né, Rita? Claro. Nada do que a gente fala aqui no podcast é apontando o dedo, é o contrário. É para conhecimento, né? Chamando para ampliar essa consciência. A gente vai contar contigo, inclusive, para trazer aí alguns dados importantes pra gente, para ajudar até a ampliar essa consciência mesmo de quem está nos escutando. Então, assim, o que acontece? A gente vai falar da violência, né? Eu vou trazer alguns dados. Infelizmente, eu digo infelizmente porque realmente é assim, a gente não tem uma constância nesses dados. E a questão da violência contra a criança são dados que muitas vezes não estarão completos, não estarão abrangidos, porque tem muita coisa que é aquilo que a gente comentou agora. Tá mascarado, tá incluído. Ninguém vê, por exemplo, como você arrancar a fralda de uma criança como uma violência. Sim. Não, é um processo natural. Tô tirando. Não, não é assim. De independência, então, acaba não sendo considerado a violência e não vão entrar nas estatísticas, nos dados, e ainda assim, eles não são avaliados como outros dados com maior frequência ou com maior, né? A gente hoje já tem alguns órgãos, alguns núcleos específicos que conseguem trabalhar um pouco mais com isso, né, em função dessa ampliação da consciência da violência contra a criança, mas ainda são números assim defasados. A gente não tem, eu pesquisei para ver se já tinha alguma atualização com relação a esses dados. Infelizmente a gente não tem, mas eu vou trazer dados aí, né, de violência. Olha, 673 casos de violência por dia contra crianças até 6 anos, ou 28 a cada 48 horas, tá? Isso aqui foi produzido pelo Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Infância, tá? Isso no Brasil. Em Portugal, por exemplo, esse e-book também foi escrito com base em dados em Portugal. Então, em Portugal, por exemplo, em 2020, já tem algum tempo, não tem dados novos, né? Registraram-se 591 participações de violência doméstica contra menores, sendo que 14,3% tinham menos de 16 anos. Então, esses dados e mais esses dois fatos que eu trouxe, que foram, assim,
absurdamente chocantes para mim. Eu falei, gente, como é que você, o próprio pai, a própria mãe, às vezes até por desconhecimento, né, acaba fazendo sem querer, não é uma violência proposital, óbvio, né, mas são dados que chocam, que assustam. Eu falei, gente, mas como assim, né? Isso precisa ser informado, pelo menos para uma decisão consciente. Não quero fazer desfraude consciente, quero fazer treinamento de banheiro. Tá, vai lá, tudo bem, mas pelo menos você está informado das consequências desse treinamento, né? Então, a gente tem legislação no Brasil protegendo a criança e é uma das melhores legislações do mundo hoje. No papel. No papel. Atenção, no papel. Na prática, nem sempre funciona dessa forma. Então, a gente tem fiscalização, né? É muito difícil a fiscalização. É muito complicado, até porque a gente está dentro da seara da vida privada. Então, é muito complicado você adentrar a vida privada das pessoas e dizer, não, peraí, você tem que fazer assim. Não é assim que funciona, a gente sabe disso, né? A gente tem um certo cuidado. Então, o nosso dever aqui é de informação e formação. E existe também, desculpa até interromper, mas ainda existe muito presente no inconsciente coletivo aquela história de que o filho é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Não se meta, o filho é meu. Só que aí a gente esquece, eu sei o que é melhor para o meu filho. Será? Nem sempre. E aí é muito tênue essa linha que separa o você invadir a privacidade e você, você ser um instrumento de respeito para essa criança. Exatamente. Então, isso mas assim, muito tênue. É muito delicado, muito. Porque a gente não quer dizer para a pessoa, olha, você tem que fazer dessa forma. Não. A gente está dizendo, olha, existe hoje essa nova informação, a ciência avançou, tudo avançou. Então, olha, eu estou te dando aqui uma nova informação, analisa, se informa, vê se cabe, se não cabe. Tem gente que vai ter mais dificuldade? Vai, porque quando a gente fala em desfraude, a gente também fala em poderio econômico. Então, quem pode comprar fralda durante mais tempo, acaba conseguindo fazer o desfraude consciente, respeitar o tempo dessa criança. A pessoa que tem menos poder aquisitivo, certamente fala, olha, vai chegar um ponto em que vai ficar sem fralda e pronto, eu não tenho como comprar. Então, a gente ainda enfrenta essa barreira, que é uma barreira bastante complicada, social. Então, por exemplo, você não vê nenhum tipo de programa como a gente tem, por exemplo, para as mulheres, que agora tem a programa do absorvente gratuito ou coisas assim. Você não tem um programa para a infância voltado, por exemplo, para a distribuição de fraldas. Isso não existe. Vamos atrás disso, gente. Como assim? Vamos atrás. Né? Então, assim, não existe. Sério? Então, obviamente que a gente também enfrenta essa barreira. E por mais que aquela pessoa até tenha consciência e queira fazer, às vezes ela não consegue. Às vezes não consegue até pelo tempo também, porque aí entra a questão também do poderio econômico que você está falando, né? Complicado uma mãe e um pai que tem que trabalhar para sustentar a família, para trazer comida para dentro de casa, conseguir ter ainda tempo para acompanhar o desfraude, respeitando o tempo da criança. Então, é importante a gente olhar para isso também. Claro que a gente está falando tudo aqui num mundo ideal. E a gente tem que olhar para ele. Porque se eu não visualizar pelo menos esse mundo ideal, eu sequer vou conseguir traçar meu caminho para tentar chegar nele. Quando eu falo meu caminho, não estou falando da Laura, estou falando nós enquanto comunidade, enquanto sociedade. Mas entendendo que dependendo da situação, inclusive econômica das pessoas, o caminho vai ser mais pedregoso para algumas famílias. Com certeza. Muito complicado. Então, assim, no Brasil, o que a gente tem de legislação? A nossa Constituição Federal é a base de tudo. E ela tem ali uma proteção bastante boa com relação à infância e à juventude. Depois a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são, acho que, as duas maiores leis que são relativamente bem conhecidas, né? Apesar de muita gente não estar ligada a isso e realmente, de fato, desconhecer, mas são duas bem conhecidas. Depois a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também trazem princípios, trazem regras relacionadas a isso. É muito importante porque aqui a gente vai analisar o papel da escola relacionado com essa questão do desfraude. Tá? Né? E depois uma lei que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, e mesmo dentro da área do direito, a gente tem muitos ramos, então é humanamente impossível igual a medicina, né? Saber tudo, então provavelmente aqui quem é especialista na área e mais a fundo ainda para a área das crianças, né, vai saber a existência dessa lei, que é o Marco Legal da Primeira Infância. Ah, sim. Então, no Marco Legal da Primeira Infância, a gente tem muita informação ali. Para Portugal, por exemplo, então se você estiver assistindo aí de Portugal, né, me acompanhando aí também, a gente também tem a Constituição, tá? Da República Portuguesa. A gente tem a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. É uma lei um pouco mais específica. Eles não têm um Estatuto da Criança e do Adolescente como nós temos aqui. Por isso eu digo, em tese, falando de leis em tese, o nosso país tem as melhores leis, de fato. A gente tem que aplicar. E depois, educação.
de Portugal. E depois, a nível internacional, ou seja, são os regramentos que passaram aí por toda a comunidade internacional relacionados à criança. Então, que é a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, tá? Da Unicef, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, tá? Então, são as legislações bases e a partir delas... E são inúmeras, hein? São bastante. várias. Muitas, a gente tem muita coisa. Esse marco legal da infância, ele é de quando, você sabe? Ele é de 2016. E a LDB tem o quê? Uns 30 anos? Perdoa, o ECA. O ECA é de 90. É. Né? O ECA é de 90. É recente, né? Essa do Marco Legal da Primeira Infância é bem recente. Você vê, não tem nem 10 anos ainda. Não. Mas ela traz conceitos e informações muito importantes. Sim, muito importantes, porque ela trata exatamente desse início da vida, nesse momento, né? Em que a gente está iniciando processo escolar, processo de desfraude, o amadurecimento daquele bebê que está passando de bebê a criança. Né? E é uma transição. Você sabe que quando eu fiz uma especialização na área de desenvolvimento infantil, uma coisa que a gente viu nessa especialização foi que esse conceito de infância ele é muito recente. Ele é muito novo. Você vê que o ECA ele tem pouquíssimo tempo. Né? Então, assim, a aplicabilidade disso é também por conta desse pouco tempo. Então, o que você está trazendo é de suma importância, né? Porque realmente tem muito desconhecimento no Brasil. Né? E isso a gente não precisa também limitar só por classe social. Claro que pessoas mais bem informadas, por exemplo, um advogado, um psicólogo, um jornalista, vai ter mais acesso a esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, mães que precisam trabalhar, faxinar, deixar seus filhos muitas vezes em creche, porque não tem como, ela precisa. A gente sabe que no Brasil, uma mãe que não tem um emprego formal e que ela é geralmente diarista, ela não tem nem 4 meses de licença maternidade. Ela tira os 30 dias e ela volta a trabalhar. Então, daí a gente tira, né? Porque o conceito de infância, porque a infância em si, ela vem muito desse iniciozinho aí do respeito. Então, assim, dentro, né, do mundo ideal, dentro daquilo que a gente gostaria, um pai e uma mãe, para poder ter um filho, ele deveria ter conhecimentos básicos de desenvolvimento. Ciclo do desenvolvimento infantil, coisa que os pais não têm. Eu não tinha quando eu tive meu primeiro filho com 16 anos. Então, quando vocês falaram, né? Laura já vem falando desse tempo, já tem algum tempo, né? Que ela queria te trazer aqui, e muito importante mesmo. E eu, na época que eu tive o desfraude dos meus filhos, nem sonhava. A gente fez muito natural, eu e meu esposo. Eu acredito que não causamos nenhum trauma. Eu acredito. Assim esperamos. Né, mas você falando, a gente realmente começa a refletir. Eu comecei a fazer aqui uma viagem. Falei, gente, como é que foi com o Caio? Como é que foi com o Gabriel? Né, os meninos são adultos hoje, mas a gente não sabe. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção e que é importantíssimo, é que a infância talvez seja o menor tempo que nós temos. Né? São os 10 anos, mas são determinantes. É lá que se molda um caráter, a personalidade de um ser humano. É o chão. É tudo. Que todos nós andamos a vida inteira. A gente vive falando de criança interior. É isso. Por que hoje, né? A gente tem tanto adulto disfuncional? Sim. Porque tiveram infâncias disfuncionais, com traumas, com agressões, com violências, ainda que mascaradas, ainda que veladas, por se entender que culturalmente aquilo é normal. Né? Então, assim, hoje você vê a quantidade de pessoas precisando e fazendo, e eu acho fantástico a gente fazer terapia, é importantíssimo. Né? Mas você vê a quantidade de pessoas, adultos que estão aí, que não são funcionais como deveriam ser, né? Em função dessa infância. A infância é um período muito curto, ali até os 6, 7 anos é onde a gente tem efetivamente a formação de tudo isso, né? A consolidação de tudo isso. Então, é um período o mais importante da vida da gente. E é muito intenso. Então, assim, nós passamos Marca, né? por isso, né? Marca muito. Quando a gente está ali na primeira infância dos nossos filhos em especial, gente, é enlouquecedor. Parece que não vai passar nunca, né? E parece que a vida vai ficar daquele jeito para sempre. De repente passa, porque no fim das contas é isso. É muito curto. A gente precisa ter essa visão além do alcance. Eu falo muito da VADA, né? Da visão além do alcance, porque é isso. Porque se a gente focar só nisso que eu estou vivendo,
a gente perde o foco. Agora, se eu entendo, opa, eu tô construindo, que isso é fundamental da gente se lembrar todo santo dia. Se bobear, até escreve na geladeira, minha gente, entende? Pra não esquecer. O que eu tô fazendo hoje vai marcar o meu filho pra sempre. E a gente não tá falando isso pra trazer culpa. Não, né? pelo contrário, pra gente se melhorar e conseguir melhorar o próximo. E ter o mínimo de consciência E eles, nesse quando processo. chegarem nesse momento em que a gente está agora, sejam melhores do que nós somos aqui hoje e possam melhorar o próximo. E assim é que a gente vai melhorando, que né? tudo passa, porque é realmente Passa isso. rápido. O que são 10 anos, cara? Gente. Perto de 80, 90, tem gente que vive até 100 anos. O que são 10 anos? Não digo nem 10, não, vamos lá. O que são 5 anos? Porque a partir dos 6 já começa ali, né? Uma escolinha, caminhando. Já vai, a casa da vovó, já vai tendo um pouquinho né? mais de maturidade, é diferente. Mas assim, o que são, vamos lá, o que são 5, o que são 2 anos, que é aqueles 2 anos intensos ali e tal. O que é isso perto de 80, perto de uma vida. 70 que seja, vamos pensar baixinho, mas o que é isso perto disso tudo, né? Mas se a gente não tem esse olhar lá para o futuro, é muito fácil a gente pisar em falso aqui. Sim. E eu tô falando a gente, porque eu já estive nesse processo e até hoje ainda me lembro e tudo mais, né? E essa questão do desfraude, como a Rita falou, desde que eu conheci a Camila, eu falei, não, Camila do céu, pelo amor de Deus, ela não tinha nem lançado. Você não tinha nem começado a fazer o desfraude, né? O legal. Eu já tinha começado alguma coisa, a ideia, mas ainda botado no papel, ainda não. E eu já falei pra ela, a gente precisa levar esse tema pro podcast, porque ainda por cima, isso é visceral pra mim, né? Porque meu filho mais velho, como eu falei ali no início, ele tá com quase 16 anos, tá prestes a fazer 16 anos. E eu tenho a mais nova que fez 6. Agora, fim do ano passado. Tem 2 extremos. E eu percebi claramente a diferença. Graças a Deus a gente evolui. Eu errei muito, não precisa nem dizer, né, minha gente? O quanto eu errei com essa questão do desfraude. Né, com relação, em especial com o meu primeiro filho. Eu já não errei tanto com os outros, porque o que eu vivi com o primeiro me fez ver, cara, não tá certo isso aqui, mesmo sem saber sobre desfraude consciente e tudo mais. Mas claro que o Lucas, em especial, e os 3 primeiros, né? Eles tiveram desfraude na escola. E o Lucas foi o pior deles, vamos dizer assim, porque tinha ainda por cima aquela cobrança como se o desfraude do filho fosse uma prova do sucesso. O desfraude é uma prova do sucesso da mãe, não é nem do pai, não, é da mãe. E um desfraude que está demorando, uma criança que já é maiorzinha e ainda está com fraude, meu Deus, é a prova da incompetência da mãe. Então, e naquela época eu não tinha nenhum 10º do autoconhecimento que eu tenho hoje, nenhum 10º do autocuidado que eu pratico hoje e tudo mais. E eu percebi, para mim foi muito notório quando a minha caçula, eu fui procurar uma escola para ela, uma escolinha para ela. E eu vi a diferença das perguntas que eu fazia na escola. Porque lá, especialmente com o meu primeiro filho, eu me preocupava na escola, vamos lá, mas qual é a linha pedagógica que vocês seguem? Como é? E como são as salas, a estrutura física da escola e tal? Claro que eu olhei tudo isso na minha última filha. Mas o que mais pesou para eu escolher a escola da minha filha caçula, e que eu verbalizei, porque essa pergunta eu nem fazia com o meu primeiro filho, era... Perguntas do tipo, mas como é a adaptação? E se ela não quiser entrar com a professora, vocês vão tirar ela do meu colo? E o desfraude? Vocês têm desfraude coletivo? Como é que vocês veem a questão do desfraude da criança? E eu fazia assim, bem neutra, né? Para a escola não saber qual era a resposta que eu esperava. Sim. E aí, quando a escola falava, não, a gente faz desfraude coletivo, não sei o que, pronto, cortava aquela escola na hora. E tanto é que a minha caçula foi para uma escola que, em momento algum, ela foi sequer estimulada a ir sem fralda, por exemplo. E ela vivenciou, por que eu estou comparando a primeira com a caçula com o primogênito? Porque fica ainda mais notória essa diferença absurda. Ao invés de eu ficar me chicoteando como talvez eu ficasse lá atrás, né, dos erros que eu cometi com o meu primeiro filho, coitado, gente, do primeiro filho. A gente já falou sobre isso aqui, né, que nós já pedimos perdão do eles são primeiro cobaias, Nós fizemos o melhor que a gente deu conta com o conhecimento que a gente tinha e tudo mais. Mas entre o primeiro para minha caçula, realmente é enorme a diferença, e que bom por isso. E isso só veio porque eu comecei a estudar sobre educação respeitosa, eu escutei coisas como a gente está trazendo aqui do podcast, né, sobre o desfraude, que mesmo quando eu comecei, Camila, a entender sobre uma educação mais respeitosa, eu não ligava a educação respeitosa ao desfraude. Porque é isso, a gente acha que o desfraude realmente é um treino. Então, assim, olha, só para vocês terem uma noção, eu vou fazer um comparativo de uma situação. Olha como as coisas vão se conectando, né? A fralda é colocada no bebê na hora que ele nasce. E aí depois você fala assim, não, agora eu vou arrancar isso de você de repente. Não, ela tá ali para te dar uma ajuda, ela foi criada como forma de ajuda, de apoio, até que aquela criança tivesse condições de sozinha
ir ali no troninho, no vaso, enfim, fazer aquilo que é preciso ser feito. E eu estava uma vez na podóloga e ela tava conversando sobre esse assunto e tudo, porque ela também tinha filho pequeno. A gente adentrou nesse assunto e ela contou uma história que ela foi fazer o pé de uma cliente dela na casa dessa cliente, e essa cliente estava com um problema de incontinência urinária. Tinha sido tratado, tinha sido cuidado, mas ela falou assim, olha, só um pouquinho que eu vou ali colocar minha fralda, que eu ainda não me... Ela já não tinha mais, tinha tratado, mas ela ainda precisava da segurança psicológica daquela fralda. Então, por que que a do adulto é respeitada e a da criança não é? É o mesmo processo. Ela passou por um processo em que ela precisou colocar essa fralda e está passando por um processo em que ela vai, aos poucos, ir saindo dessa fralda, como se fosse uma medicação. Exatamente. E assim, nem vou entrar em questão de amamentação, mas funciona para a mesma coisa a amamentação. Você vai fazendo um desmame gradativo, gradual, vai conscientizando. Claro. Com a fralda da criança é exatamente a mesma coisa. Com você, só que diferentemente do adulto, só que diferentemente do adulto que já possui habilidades e tudo mais, ali é um trabalho efetivamente mais psicológico do que qualquer outra coisa, já que o fisiológico estava tratado e resolvido, a criança não. A criança é um ser em desenvolvimento. Ela está aprendendo tudo pela primeira vez. Ela está vendo tudo pela primeira vez. Sem inteligência emocional nenhuma, sem amadurecimento emocional nenhum. Sem conhecimento do seu corpo. Né? Então, porque assim, é algo que a gente precisa ter. A gente fala muito de autoconhecimento. É o divertidamente. Mas a gente precisa conhecer o nosso aquele corpo. monte de sentimento dentro da cabeça. Ela, o que eu faço com cada um de vocês? A criança não sabe. Ela não se regula sozinha. Ela está aprendendo. Então, pra gente, o que é o desfraude consciente? Então, efetivamente, né? A criança, a fralda não é retirada, a fralda é deixada pela criança. Por quê? Ela vai ter 3 campos de amadurecimento: cognitivo, fisiológico e psicológico. Então, o fisiológico é efetivamente o amadurecimento do corpinho, dos esfíncteres, do aprender a controlar. Nenhuma criança controla tudo igual. Nenhuma. Então, cada uma tem o seu tempo, cada corpo amadurece num tempo. Então, só para ir, quando a gente chegar no desfraude coletivo, eu já matei ele aqui. Não dá para fazer desfraude coletivo. Nenhum adulto tem esse autocontrole físico. Não tem. Então, assim, as crianças... Olha, teoria da pipoca. Eu recebi isso, achei fantástico. Teoria da pipoca. Você vai botar todos os milhos para fazer a pipoca. Então, todos sob a mesma condição de temperatura e pressão. Estouram todos ao mesmo tempo? Não. O corpo da criança é exatamente a mesma coisa. Não vão amadurecer todos ao mesmo tempo, nem do mesmo jeito. Não mesmo. Tem criança que passa por uma fase antes da outra passar e a outra passou fase trocada. Sim, então, assim, não adianta querer forçar. Primeiro, é fisiológico. Então, tem que esperar ela aprender, sentir aquele controle. Então, ela tem que sentir o xixi sair, ela tem que sentir a vontade de fazer o cocô. O que é isso? Tem que segurar, não seguro, aperto, não aperto? Então, ela sozinha tem que sentir o próprio corpo, conhecer o próprio corpo. Isso é fundamental. Então, é o fisiológico. O cognitivo, entender, olha, eu preciso fazer xixi. Tá, sentir a vontade. O que é aquilo? Ah, é um troninho. Para que serve? Ninguém nunca me disse. Se você apresenta, auxilia a tua criança nesse processo, ela vai olhar aqui e falar assim, filho, se você sentar aqui é para fazer xixi. No início eles vão brincar. Aquilo é um brinquedo. Depois ele vai começar a fazer a correlação do cognitivo. Ah, eu senti essa vontade e eu vou usar isso aqui. Vai começar. E depois o psicológico. Medos, não sei, ainda tenho medo disso, não tenho certeza, não estou seguro. Então, medo, a segurança, tudo relacionado à parte psicológica. Então, você tem 3 campos. E dentro do fisiológico, a gente ainda divide em 3 etapas. Então, imagina, eu, advogada, ter que parar para sentar e estudar toda essa área da saúde. Foi preciso para que eu pudesse entender a minha própria filha, né, o próprio processo dela, e também conseguir passar isso para outras pessoas, que isso é muito importante. Então, são 3 fases dentro do fisiológico. Primeiro, ela vai fazer e vai dizer, ih, fiz. Depois, ela vai passar para uma outra fase, que é, olha, estou fazendo. E, por último, ela vai dizer, mamãe, quero fazer, ou papai, quero fazer. E aí, você vai ajudá-la, me leve no banheiro, né? Então, ela vai passar por esse processo. Então, não é linear. Às vezes ela vai chegar na segunda fase e vai voltar um pouquinho, ou vai chegar na terceira. Ah, mas meu filho passou uma semana sem fralda, agora tá pedindo. Não é linear, vai e volta, até consolidar. Então, é um processo, né? Não é... Então, o desfraude de consciência é isso, deixar a
criança no tempo dela, conhecer o próprio corpo, e aí, de repente, a fralda virou cueca, a fralda virou calcinha. E É sem simples comparar, assim. né? Porque enquanto você falava, eu só fiquei pensando, a própria comparação que a gente faz às vezes sem ter a intenção, sem achar Sempre que tá, fazemos, né, né? realmente comparando. Às vezes você Felizmente. faz como um comentário inocente. Ai, mas fulaninho de tantos anos já não usa mais fralda. A própria comparação por si só já é uma violência. O que acontece hoje muito é eu ouvir dizer assim, fez 2 anos, tem que tirar a fralda. Desculpa. Vai dos 2 aos 5 anos. Aos 2, começa o processo. É quando a criança começa a ter algum tipo de percepção. Por quê? Claro que aí tem alguma divergência entre ser bebê até os 2 ou até os 3. Isso é uma questão da área médica, não vou adentrar. Muita gente considera que é até os 2, muita gente considera que é até os 3. Então, a gente está numa fase ali limiar. Bebê, transição para criança. Então, aos 2 anos, me diga qual é a criança que tem alguma consciência. Eu desconheço. Alguém conhece? Não, Por favor, eu- me diga. Eu desconheço. Então, assim, é o início até os 5, porque é exatamente esse tempo em que você, naturalmente, pelo estudo da área da saúde, da área médica, você tem o amadurecimento dos esfíncteres, o conhecimento do próprio corpo, a identificação. Então, aos 5 anos, aquilo naturalmente deve estar consolidado. Funciona nesse período de tempo. Então, eu vou dizer, porque aos 2 anos eu não recebo a criança com fralda. Eu falei, como? Não, desculpa, aos 2 anos está começando. Minimamente até os 5 você vai aceitar, até porque aos 6 anos é que você vai ter o início do ensino fundamental. Aí sim, você saiu da seara dos pequenininhos para começar Exatamente. para os mais crescidinhos. Exatamente, Né? isso mesmo. Então, assim... Tudo a ver com desenvolvimento, né? Dentro daquela curva, isso, né? exatamente. Que ela nem sempre ela é linear, como você falou. Não, Vai não depender é. de cada criança. E depois, desfraude de xixi, cocô, diurno e noturno. Cada um tem um tempo. Aí, eu estudando, né, a primeira pergunta com a qual me deparei. Você se lembra quando o seu neném deixou de fazer cocô à noite? Ninguém se lembra por quê? Foi natural. Foi absolutamente natural. Então, você não percebeu aquilo. De repente, ele parou. Só que como ele ainda estava usando fralda por outras questões, você não se dá conta. Quando a gente faz essa pergunta, a E é pessoa rápido, né? É bem é rápido. Então, assim, foi uma coisa natural. Então, normalmente, qual é o primeiro desfraude que acontece? Cocô noturno. É. E aí, depois Primeiro. você vai ter. Tem criança que desfralda primeiro o cocô, tem criança que desfralda primeiro o xixi. E aí, cada um. Noturno, diurno. O noturno. A gente tem uma questão muito polêmica. Já muitas pessoas vieram me pedir efetivamente ajuda. Por quê? No noturno, a gente tem um adicional, que são os hormônios. Então, você tem um hormônio produzido à noite, né, no teu corpinho. Uhum. E que esse hormônio, ele inibe a produção do xixi, Sim. né? Então, aí o que acontece? Depende única e exclusivamente daquele corpo daquela criança ter o desenvolvimento e a produção daquele hormônio para que, de fato, ela tenha uma inibição, produza muito menos xixi. Quando ela acordar, ok, bexiguinha cheia, vou fazer meu xixi, né? Então, aí muito pai, muita mãe... não, eu vou tirar. Aí começa a se aborrecer, tem briga, tem estresse, briga. Porque você não para de fazer xixi na cama. Não vai parar. Oh, gente. Não é culpa da criança, não é porque a criança quer... vou acordar a criança à noite para fazer xixi. Não faça, é prejudicial. Isso, de forma nenhuma. Então, assim, cada momento é um momento e a gente tem que entender, obviamente. Chegou aos 5 anos. Olha, não tirou a fralda, não saiu da fralda. O que está acontecendo aqui? É psicológico? É fisiológico? Tem que ir para avaliação. Sim. À noite, dos 5 aos 7, fica em avaliação. A partir dos 7, é tido mesmo como enurese, salvo engano, tá? Que é uma E aí, patologia. é uma patologia e é que isso vai ser tratado, efetivamente. Sim. Mas até os 5 anos, pelo amor de Deus, gente, é tudo normalíssimo. Normalíssimo. Então, assim, é o período. Agora vai me dizer, não, vou tirar os 2. Olha, me dá taquicardia. E aí é importante mesmo perceber as consequências que isso pode trazer. Muitas. Vou citar algumas que eu Sim. coloquei no e-book, tá? Não estão todas, tem muito mais, mas eu coloquei as que acho que são... que chamam mais atenção aos olhos, né? Então, vamos lá. Fisiológicos, né? Mesmo do corpo. Infecção urinária de repetição. Muito comum quando você tira a fralda. Por quê? Ou a criança vai segurar aquele xixi, ou a criança vai fazer xixi em demasia.
vai para os dois Ou vai extremos. fazer só um pouquinho, porque também não tem ainda aquele controle de esvaziar a bexiga, Liga né? toda. Então ele vai segurar, a hora que não dá mais, aquilo vai acabar vazando, Sim. ou então ele vai fazer xixi o tempo inteiro em todo Sim, lugar. Então sim. isso dá infecção urinária Dá de infecção, repetição. verdade. Hipertrofia da bexiga, ou seja, a bexiga não aprende a trabalhar corretamente. Você tem que Sim. deixar o corpo fazer o serviço dele, ele Uhum. sabe o que está fazendo. Se a gente confiar no nosso corpo, ele sabe tudo que ele está fazendo. Muito certo. Enurese e perdas miccionais diurnas, ou seja, é normal acontecerem. Escapou uma vez na semana, depois daqui 15 dias. Gente, é normal. Não é normal várias vezes no mesmo dia, todos os Todo dias. dia. Isso Todo não é dia, normal. assim. Urgência miccional. Toda hora que é o banheiro, toda hora que é o banheiro. Por quê? Tirei a fralda, toda hora aquela mãe, aquele pai fica levando a criança. Quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Então a Nossa, criança não meu Deus. percebe o próprio corpo. Como os pais acabam Então- com a vida dos filhos. Sem querer, na melhor das Deus. intenções, percebe? Como a gente acaba com a vida dos filhos? Que a gente toda hora pergunta, quer o banheiro? Isso Né? eu fiz muito. Tá querendo ir ao banheiro? Incontinência, né? Ou seja, não consegue controlar, não consegue segurar aquele xixi. Encoprese, que essa é a parte das fezes, né? Então aquilo dá perda das fezes. E a constipação, ou seja, fica com aquilo preso. Sim. Depois, isso são alguns, existem inúmeros outros, né? Esses são exemplos, talvez os mais graves aqui que a gente tenha. Depois os psicológicos, o medo de usar o vaso, o desespero, o medo daquilo é um monstro, porque a criança imagina muita coisa, a criança olha para aquilo e cria na cabeça dela um mundinho à parte, né? Parar de comer, por quê? Se eu não comer, eu não vou fazer cocô. Se eu não fizer cocô, não dói, não tenho medo, não acontece vexame, nada disso. Nossa. Medo de ir para a escola. Vou passar vexame, vou isso, vou aquilo, né? Vou passar vergonha na frente dos outros. Desenvolve ansiedade. Medo de não ser capaz. E esse é um medo que se aplica para muitas coisas, não só para o desfraude na infância, né? Você tá falando e eu tô pensando no adulto já estragado, que eu já pego lá no consultório, tá? Tô pensando aqui na teoria de desenvolvimento freudiana, que faz lá da fase fálica, da fase oral. Tô pensando em tudo Imagina, isso pode aqui. ter vindo ali de um desfraude traumático, Com gente. certeza, Né? com certeza. E não por soube último, lidar. a pressão para agradar as outras pessoas ou a própria sociedade. Então, tudo isso são consequências e geram adultos disfuncionais, Nossa. pessoas que não são completas em si. Então, isso é muito sério. A gente acha que, é só um desfraude, vou só tirar uma fraldinha. Não, não é exatamente só vou tirar uma fraldinha. É mais complexo do que aquilo que a gente É imagina. um ser humano, né? E é realmente muito importante a gente olhar cada vez mais para isso. Camila, legalmente falando, o que é importante a gente trazer para as pessoas? Vamos lá, muita gente está nos assistindo aqui, ou já tinha escutado falar e está se aprofundando agora, ou nunca tinha escutado falar disso e está começando a abrir o olhar nesse sentido. Mas você citou, por exemplo, escolas que às vezes fizeram algo contra a vontade dos pais ou até se recusaram a receber um aluno por conta de um pedido como esse, por exemplo. Vamos entrar nessa seara legal, vamos dizer assim, que aí também eu acho que você pode contribuir muito com a gente, até porque você tem tido cada vez mais experiência nesse sentido, né? Sim, porque vem nesse grupo que eu mencionei, né, as pessoas questionam muito e perguntam, olha, não aceita, não quer fazer a matrícula, não... Falei, não é assim, né? A nossa Constituição, e gente, vou dizer, não decoro lei, eu vou lá e leio a lei, tá? Eu sei o conteúdo, mas, né, não sou louca a esse ponto. Claro, Camila. Não. Tá, então vamos lá. Artigo 227 da nossa Constituição Federal, ele é muito claro. Dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, ou seja, a educação está aqui, ela tem que ser atendida. No nosso país, no Brasil, a partir dos 4 anos, o ensino é obrigatório, a criança tem que ir. Sim. Em Portugal, é aos 6, tá? Então, a escola tem que receber, não quero, ela é obrigada a, porque se os pais não colocam, eles estão sujeitos às penalidades devidas, certeza, com tá? certeza, Então, lá, né, chega lá. é obrigação. 4 anos usa fralda? Usa até os 5. Lazer, profissionalização, cultura, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, além de colocados a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Desfraude coletivo é tudo isso. Se fala muito em bullying hoje em dia. Bullying, bullying, bullying. Você quer um bullying maior para uma criança
do que ela ser colocada em uma situação absolutamente Vexamosa. vexatória Sim. por conta de uma fralda. Quando a minha filha ainda estava mais nova um pouquinho, ela agora já está com 5, já está devidamente desfraldada no seu tempinho, tudo muito tranquilo. A gente não teve qualquer tipo de estresse por eu ter buscado Sim. esse conhecimento com a antecedência para que ela pudesse ter isso da melhor forma possível. Na escola sempre assim incentivo, olha, alguém quer ir fazer xixi, alguém quer, é normal. Ela estava numa escola absolutamente respeitosa, mas faz parte do processo de perguntar, de querer saber, de às vezes estimular dentro do respeito. Ótimo, tranquilo. E aí teve um coleguinha que virou e falou assim, para uma outra questão que não era, mas serve para isso. Ela falou assim, cada um no seu tempo, não precisa ser agora. Então você vê, é uma coisa com a qual as crianças estão habituadas desde que nasceram. Ver a fralda, estar com a fralda é uma amiguinha para eles. Tá ali. É uma Então, segurança, então né? assim, você virar para a criança e falar, porque fralda é vexatório, você vai passar vergonha, o amiguinho vai perguntar. Não, é justamente o contrário. Ele está habituado com aquilo, você está com ou sem, se você não chamar atenção para isso, para eles é absolutamente indiferente. Quem é que está fazendo bullying? A criança ou o adulto? E tem uma coisa muito importante que você falando veio na hora, assim, na minha mente, né? A criança vê o mundo com o nosso olhar. Então, se a gente, a forma como a gente vai lidar com a fralda dessa criança vai influenciar diretamente na forma como ela mesma vê isso. Aí a gente volta de novo para a importância da gente falar sobre esse assunto como a gente está fazendo aqui. Porque é daí que começa. Se eu quero que a minha criança tenha um desfraude não só consciente, não só respeitoso, mas tranquilo para ela, em primeiro lugar, eu tenho que mudar o meu olhar para todo esse processo. Porque é Pra daí que isso- começa. Para isso Exatamente. precisa de conhecimento. Exatamente. Que é o que ela fez aí, que é super importante. Então, Você assim, podia ter tido espalhar. filho antes de mim, Camila, né? Ai, gente, eu escutando ela, eu só fico Camila. assim, meu Deus, ainda bem que eu já sei me perdoar, porque eu fiz muito erro nessa questão do desfraude, né? Assim, principalmente com o primeiro. Foi o melhor que eu consegui Você fazer. já parou para E pensar com os dois depois, faz parte. como mas... foi o seu desfraude? Você já perguntou Não, pra sua mãe? enquanto eu estava escutando ela, eu fiquei pensando também, então, eu também lá atrás. O ponto é, Porque a gente repete. A gente o repete. que nos cabe, gente, é fazer o melhor que a gente dá conta, com o que a gente Isso. tem, nas Exatamente. condições que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem e, claro, se empenhando para aprender cada vez mais. É sobre isso. Nós não Exatamente. vamos conseguir criar filhos sem traumas. Não, vamos. isso, não, A gente isso não existe. pode evoluir, pode aprender, pode fazer tudo que a gente quiser. A gente não vai conseguir criar filhos sem traumas, não é sobre isso. Mas o que traz paz pra gente, por que que hoje eu consigo ter paz, inclusive, mesmo diante de coisas difíceis que a gente escuta nessas horas, né? E que vai trazendo lembranças que, poxa, a gente queria deixar pra lá. Mas o que me traz paz é assim, eu realmente nunca pequei por negligência. Mesmo os erros que eu cometi com os meus filhos, como eu sei que muita gente que está nos escutando passa por isso, né? Claro. Os erros que eu cometi foi tentando acertar. Exatamente. Mesmo que eu fiz de errado, que hoje eu olho e falo, nossa, Nenhum que pai, isso é nenhuma horrível. mãe faz foi tentando tentando errar. acertar, Não, né? é sempre tentando acertar. A gente faz o melhor que a gente tem com aquilo que a gente tem naquele momento. É o melhor da gente. Então, E aí eu quero deixar um convite aqui para quem está nos escutando de verdade, né? Não deixa essa mensagem morrer aqui. não deixa, gente. Porque tem é muito. muita gente aí que está precisando escutar isso aqui, porque sequer sabe disso. Então, vamos espalhar essa mensagem para ajudar a nutrir essa consciência, porque quem mais vai sair ganhando são as nossas crianças, né? E assim, você ter informação é você ter poder de Com saber o que certeza. fazer. Então, Vamos assim, voltar pro legal, né? Pra parte legal, então o que acontece aqui não é só os pais que estão desinformados hoje, né? Sim. Os profissionais da educação também. Sim. Então a gente vê muitos absurdos, as escolas dizendo, não, eu não vou matricular. Não, é um direito, tá na Constituição, tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá no Marco Legal da Primeira Infância. A escola é obrigada a matricular. Aí o pai e a mãe passam por um processo muitíssimo complicado.
Vamos dizer que você seja um pai ou uma mãe que vai colocar o teu filho numa escola pública. Você ainda tem algumas limitações com relação a isso. A localização tem que ser próximo da tua residência. Existem uma série de critérios para que você vá para aquela escola pública. Aí a pessoa vira e fala, não faço a matrícula. Aí você fala, tá bom. E aí você aproveita o tempo de férias daquela criança para tentar forçar um desfraude para ela poder entrar e não ter consequências. Acontece bastante. Ainda que ela entre, o pai e a mãe ficam extremamente temerários. Meu Deus, mas será que vão arrancar essa fralda da minha criança? Será que vão maltratar essa minha criança lá dentro? O que, que vai acontecer com o meu filho lá dentro? É uma questão diária. Não pode. Tem que ter. Toda a escola, isso tá na lei. Tem que ter o seu aparato físico totalmente preparado. Tanto de trocador, para trocar a criança que precisa ainda usar a fralda, né? Aquele bebê de 2 aninhos, o bebê em transição dos 3 aninhos para a criança e a criança até os 4 ou 5 anos. Aquela escola tem que ter a estrutura de trocador para trocar aquela fralda. A escola tem que ter banheiros próximos às salinhas daquelas crianças para que elas consigam chegar a tempo. O tempo delas não é o nosso tempo de conseguir segurar para chegar a um banheiro. É completamente diferente. Então tem que ter o banheiro ali próximo, tem que ter a pia para se lavar a mãozinha, para ensinar. Então tem que ter. Teve uma situação que chegou até mim, que era assim, era justamente o reverso. A escola queria empurrar a fralda porque não tinha banheiro próximo à sala da criança. Eu falei, tá errado, a escola tem que ter estrutura, por lei tem que ter o trocador, tem que ter o banheiro. E o banheiro não é o banheiro adulto, o banheiro adaptado para a criança, tudo do tamanhozinho daquela criança, para que ela consiga sentar, consiga se limpar, consiga executar todo o processo ali, tá? Então isso tá na Constituição. E você vê que tá errado dos dois jeitos, né? A gente tá falando que não se deve, nós adultos, retirarmos a fralda da criança, mas também, se a criança já está demonstrando que está tendo um pouquinho ali de consciência para ir se desfraudando, a gente também não pode, à força, querer manter a fralda por uma comodidade. É mais conveniente para a gente, né? Ela já está querendo, ela já está conseguindo. Então, assim, tá errado, tá? A gente não pode. Então, a escola que ele diz, não vou matricular porque usa fralda, não pode. A escola que faz desfraude coletivo, acho que no meu ver, é inclusive mais grave do que aquela que não faz a matrícula, né? A gente faz desfraude coletivo, ou seja, põe lá num quadro qual é o tamanho desse bullying, qual é o tamanho desse vexame. Ainda tem o quadro para dizer quem... Quem é. Então, quem já desfraudou, quem não desfraudou. Gente, olha o tamanho do problema que a gente tem aqui. Isso é vexatório, isso vai completamente contra a nossa legislação. Gente, o quanto isso marca, porque isso é um trauma, porque eu conheço... Eu tenho pacientes que não falam em público, porque às vezes eles começam a falar na infância, em sala de aula, e o professor corta porque o outro vai falar aquilo que ele ia falar. Aí a pessoa não fala mais, ela se cala, ela não fala mais em público. Uma coisa mínima, Por isso que eu falo, esse período é muito curto, e absurdamente importante, porque a partir dele é que nós vamos funcionar como adultos. E funcionando como adultos, a gente vai funcionar bem ou vai funcionar mal? Hoje, você olha para a sociedade, você vê uma maioria de adultos funcionando mal. E se a gente continuar repetindo, se a gente não informar, não educar para que isso seja mudado, naturalmente você vai continuar tendo infâncias ruins com adultos que funcionam mal. Com adultos quebrados. Então, é aquele ciclo que se perpetua, ele não acaba nunca. É muito mais fácil você deixar que esse adulto, essa criança desenvolva da forma adequada do que você ter que consertar esse adulto no futuro, né? Vai dar muito menos trabalho, inclusive, pode ter certeza. E menos gasto. Agora aí, por exemplo, num caso como esse que você comentou, né? O pai e a mãe que percebe ali que a escola está fazendo um desfraude, está fazendo tudo isso, já tentou conversar e não resolveu. Legalmente falando, o que é recomendado? Vamos lá. Primeiro, questão da matrícula, tá? Então, é possível entrar com uma ação e obrigar que seja feita aquela matrícula, tá? Então, vamos lá. Procurar um advogado. Por favor, gente, quando vocês procurarem advogado aqui, é sério, procurem advogados, sejam especialistas na sua área. Eu não trabalho, por exemplo, com direito do trabalho. Então, se vier alguém, eu vou procurar minha parceira que trabalha com direito do trabalho, tá? Então, por favor, procurem especialistas, tá? Isso é uma recomendação séria, seríssima. Porque senão vão fazer bobagem, tá? É a mesma coisa você querer procurar um cardiologista para resolver o teu problema ortopédico. Não vai resolver, tá? Não vai resolver. Então, criança que a escola não quer matricular, vai entrar com uma ação
e vai forçar que aquela escola faça a matrícula. A partir de 4 anos é obrigatório, não tem conversa. Isso, estamos falando de escola pública e privada também. Privada, tanto faz, tá? Então, o que acontece? Na privada é um pouco mais complicado, porque a privada você tem liberdade de escolha, tá? E aquela privada pode vir a se recusar, porque você pode ir para outra. A pública não funciona bem assim. A gente sabe dos critérios e tudo que é utilizado para que você consiga efetivamente vagas, etc. Tem algumas escolas que são muito concorridas, inclusive, então você precisa estar na lista de espera, ter vaga, pronto. A gente sabe que tem algumas situações. Não deveria acontecer, toda escola deveria ter vaga. Mas é uma realidade, vamos encarar como uma realidade que o é. Então, entrar com a ação solicitando a matrícula efetivamente. E essa criança vai ser matriculada. Muitos pais, aquilo que eu falei, têm um pouco de medo depois do que vai vir por parte da escola com uma ação dessa, né? A tal da represália. Então, muitos não fazem por esse medo posterior. Por quê? Você não está lá dentro com a tua criança, com o teu filho. Sim. Então, você tem aquele medo de que alguém faça alguma coisa ali, né? E isso vem particularmente, nem digo muito de quem está muito próximo da criança, mas da diretoria, tá? Então, pessoas assim, que estão numa escola, eu não sei porquê. Não consigo compreender. Tá? Então, o primeiro passo. Criança que não foi matriculada, foi recusada a matrícula por esse motivo, ação. Vai ser matriculada e acabou, não tem conversa. Tem que ser matriculada. É relativamente simples, né? Sim, simples que eu digo, o tipo de ação, o tipo de problema. Sim. Pode ser complexo ali depois na luta e na questão processual, mas isso cabe a gente, advogado, fazer. Quando você tem outros processos dentro da escola, como, por exemplo, desfraude coletivo, ou vamos dizer, esses casos em que a escola retira a fralda e a criança vem depois com algum problema desses, né, de trato urinário ou psicológico, primeiro, a gente vai entrar com uma ação de reparação de danos. A gente tem aqui danos materiais, danos morais. Então, provavelmente aqui pode ser, inclusive, pedido. Vai depender de caso a caso, tem que ser analisado. Por exemplo, se essa criança precisar fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, que a escola pague o psicólogo, por exemplo. É um exemplo que a gente tem. Então, existem diversos meios dentro, né, do legal, da justiça, para que a gente consiga reparar, né? Muito provavelmente não é aquilo que a gente gostaria. Em termos práticos, olha, eu preferia que não tivesse acontecido, Total. Claro. né? É um dano, mas é uma forma de reparação. A gente tem aqui uma forma de reparar. Então, Sim. se você pediu à escola que não retirasse a fralda do teu filho, e a escola retirou, cabe. Minimamente a gente pode ter ali, inicialmente, por exemplo, uma questão de mediação, conversar na escola, antes de efetivamente entrar com um processo litigioso, antes de brigar ali na justiça. E eu falo isso porque também nos anos de 2023 e 2024, eu fiz parte, né, membro da comissão aí de mediação do IBDFAN-DF. Então, eu sou completamente a favor da gente tentar resolver primeiro com mediação, com conciliação, de forma extrajudicial. E quando a gente chega num ponto em que efetivamente não tem o que se fazer, olha, agora, né, vamos então partir para o judicial. Então, é o caso de se conversar e ver. Porque vamos dizer que uma criança tenha como aconteceu com essa criança, que ficou 24 horas sem urinar, a pessoa botar sonda, investigação para ver se não houve prejuízo. Imagina que haja algum tipo de prejuízo físico, né? Isso precisa ser acompanhado por médicos, vai precisar ser tratado, muitas vezes é dispendioso. Nossa. Então, a escola tem que reparar isso, porque Claro. partiu de alguém dentro da escola que fez. Então, a responsabilidade é da escola. A partir do momento em que a criança entrou na escola, ela está sob a responsabilidade da escola. Sim. Então, a escola é responsável por tudo que acontece por aquela criança ali dentro. Então, existe sim como a gente responsabilizar. Tem que chegar na minha mesa, ou na mesa de qualquer outro advogado que você procure, e dizer assim, doutora, aconteceu isso, isso e isso. Ok, então eu vou fazer isso, isso e isso. É análise caso a caso. Preciso saber o que aconteceu, qual foi o vexame, qual foi a situação. Teve trauma, vai precisar de tratamento psicológico. Normalmente esses processos vão ser longos, porque processos vão ter que vir acompanhados de laudos psicológicos, de laudos médicos, Isso que eu ia falar. para comprovar Precisa tudo isso. de A relatório gente vai precisar de provas, né? E aí vai ter a questão, muitas vezes pode acontecer da escola alegar, mas não foi nada, só um desfraudezinho coletivo, só uma retirada de fralda, essa criança precisa aprender. Não, essa criança não precisa aprender, ela vai fazer sozinha, o corpinho dela vai ensinar a ela. Então, existe sim um mecanismo legal para que a gente possa reparar esses danos ou ainda
prevenir, se for o caso, né? Vamos dizer, no caso da escola que não matricula, que tem essa postura. Você pode, junto com o pedido da matrícula, por exemplo, de efetivar a matrícula, você pode pedir que seja observado que aquela criança vai ficar de fralda. E ter já ali uma conduta prévia determinada pela justiça, por exemplo. É uma situação. Então, vai depender muito do caso concreto, mas que existe a possibilidade de a gente resolver isso de forma judicial, reparar algum dano, se for o caso de reparar, ou exigir que seja feita alguma conduta, a gente consegue. Temos a legislação, uma legislação, né? Temos uma legislação e ela está aí para ser cumprida, para ser observada. Sim. Ela nos permite isso? Permite, porque, olha, a gente tem violência sexual, violência física, violência psicológica, negligência. Dentro de cada uma delas tem imensas ramificações. Então, a gente tem, assim, podia ficar falando Sim. muito tempo aqui de tudo Sim, isso, né? sim. Mas normalmente isso cansa um pouquinho as pessoas. Então, essa parte técnica eu costumo falar mais por alto, porque realmente vai caber aqui ao nosso lado, né? De quem está fazer aquilo ali na prática efetiva. Então, essa violência que a gente tem contra a criança é muito séria. O desfraude forçado, né? Assim, aí falar treinamento de banheiro. Treinamento de banheiro é até certo ponto, a depender de como seja feito, é uma violência cultural contra a criança. Está inserido na nossa cultura. Como é que é esse treinamento de banheiro? Desculpem minha ignorância, mas não sei. Como é que assim, funciona? A gente falou do desfraude consciente. Então, o desfraude consciente é mostrar para a criança, falar, olha, você tem um vaso, você tem um troninho, tem um adaptador. Das orientações. Perceba teu corpinho. Se você tiver vontade de sentir, você me fala. E a criança normalmente vai falando, pronto. Vai no tempinho dela, ela vai analisando o corpinho. O que é o treinamento de banheiro, treinamento de toalete? Você tirar a fralda e toda hora vamos ao banheiro, vamos ao banheiro, vamos ao banheiro. Você não dá tempo daquela criança perceber. Então, você treina ela a ir ao banheiro. E isso no desfraude coletivo na escola, muitas vezes leva a turma no banheiro. A turma. Esta é a hora de você fazer xixi, agora. Exatamente. Entendeu? E, além disso, é um problema. Porque algumas escolas nem separam os meninos das meninas. Então, leva todo mundo junto. Então, agora é a hora... Não. Você tem vontade de fazer xixi na mesma hora que ela tem? Não tem. Eu não tenho na mesma hora que outra pessoa tem. Cada um tem o seu momento. Você bebeu uma quantidade de líquido, processa de uma forma, outro corpo processa de outra. Então, assim, o desfraude coletivo de vamos todos tirar a fralda e vamos todos fazer xixi agora. Não respeita o corpo de cada criança, o processo de cada criança. Subjetividade então, humana, o treinamento de banheiro, a depender de como seja feito, né? Eu entendo que sempre, mas é o meu entendimento, que é sempre uma violência contra aquela criança. Porque você não está dando liberdade a ela de se observar. Sim. E você tá violentando porque ela não quer ir ao banheiro e você tá levando forçadamente. E dizendo que ela tem que querer ir ao banheiro. E tem que fazer xixi. Se não fizer xixi, muitas apanham. Então, assim, eu li um relato, e aí que vamos, né? Naqueles relatos monstruosos, que a mãe deixou a criança com o pai, foi tomar banho. E aí a criança acabou fazendo... Ele tirou a fralda da criança. Não pode ficar de fralda e tal. Tirou. A mãe muito consciente, o pai nem tanto. Tirou a fralda. Isso pode acontecer ao reverso, tá? Não é só o pai que faz. A mãe também, neste caso, foi o pai. Então, vamos deixar bem claro que mãe boa e pai bom tem. Mãe ruim e pai ruim também tem, tá? Sim. E aí, ele bateu na menina porque a menina escapou. Acabou fazendo xixi, estava sentada no sofá, distraída. Não estava pronta ainda, não tinha controle. Bateu na menina, mas bateu assim. Não bateu. Espancou. Gente... E aí a mãe saiu debaixo do chuveiro, molhada como estava. Isso é o relato, tá? Assim, não sei efetivamente se foi tal como está relatado, mas é um relato. E ela foi, buscou a menina tinha apanhado horrores, levou a menina com ela para dentro do chuveiro, deu banho, acalmou. Mas olha o trauma que uma criança dessa fica numa situação dessa, né? E uma outra questão cultural que eu até estava falando aqui nos bastidores que eu ia colocar, que eu ia deixar vocês de olhos assim abertos, eu né? Eu curiosa já, pra saber. Não podemos encerrar sem saber disso não, pelo amor de Deus. É só, culturalmente o homem faz xixi como? Em pé. Não deveria. O homem deveria fazer xixi sentado. E ser ensinado desde pequeno a fazer xixi sentado. Isso hoje tem estudos médicos relacionados, inclusive, ao câncer de próstata. Já li. Homem tem que fazer xixi sentado. Eu não vou falar isso é uma nada, violência. Mas eu já sabia disso. Isso. Minha galera,
E eu acho que eu fiz a cara que ela falou que a gente ia fazer, né? Eu não consegui não fazer. É porque você tem pouco. Não, você tem vários lá também. É porque Né? lá Então, em casa a gente tem essa coisa de vamos ficar cuidando deles, porque é coisa que não se fazem, é cuidar de homens. Como eu tenho só homens, então eu leio muito sobre, fico, isso aqui, meninos, olha, façam assim. Hoje, por exemplo, na Alemanha, culturalmente o homem já faz xixi sentado. É. Então a gente Conheço deveria alguns ensinar também as que nossas fazem. crianças e começar a mudar essa cultura desde já. Isso tá Nossa, íntima, porque isso vai mexer sentado. Ei, Rita do céu. Isso vai mexer no lugar. O que acontece fisiologicamente falando? E aí, vamos lá, mais uma vez, não sou da área médica, mas tive que estudar bastante para poder. Isso aí foi a fisioterapeuta pélvica que te falou, né? Também, Até nós né? mulheres fazemos xixi Mas e tem cocô um do Porque jeito errado. recente. O xixi, que fala. quando a gente Eu li faz esse estudo. sentado, a gente consegue E mandei pra galera. esvaziar a bexiga como deve ser. Aham. Quando a gente faz em pé, não. Então, por exemplo, a gente, né, historinhas da Turma da Mônica, né? Eu queria uma torneirinha. Tem uma historinha da Mônica que ela fala, e aí ela ganha uma torneirinha mesmo, uma torneira e tal. Queria uma torneirinha. A gente não faz xixi em pé, mas muitas vezes a gente acontece, olha, fazendo matinho, tô num show, tô num evento, né, se vira ali para fazer como dá. Sim. Quase fazendo xixi em pé. O xixi em pé não esvazia a bexiga na sua... Por causa da postura, da né, postura. Então, corporal. o xixi sentado, sim. Então, claro, é um pouco mais complicado em função da fisiologia ali. Masculina, né? Masculina. Confesso que é um pouquinho mais complicado. Mas todo mundo desenvolve técnica para qualquer coisa, né? A gente aprende a fazer, a gente se vira. Então, culturalmente, a gente tem que começar a mudar isso. O homem deve fazer xixi sentado. Gente, Isso o tanto que influencia... vai ser Segura bom. essa, minha gente. E o agora. tanto que isso vai ser bom para as mulheres, a gente vai ter menos problemas chegar ao banheiro nossa, vai ser maravilhoso. Vai ter que estar limpo do mesmo jeito, né? Vai ser Mas só ótimo. aproveitando isso que você comentou, uma vez falando com... A gente já teve uma fisioterapeuta pélvica aqui no programa. Eu não lembro se no programa ela falou sobre isso, mas pra mim ela falou em outro momento, né? Que ela comentou a história de... Nós mulheres, quando a gente vai, tipo, vai num show, vai num barzinho, qualquer coisa, que a gente tá em algum lugar, que você não quer sentar no vaso e precisa fazer, né? Xixi que seja. É normal, acho que você estava falando sobre isso agora, é normal a gente fica meio que de cócora sem encostar no vaso e tal. Não faça isso. Porque eu não sei explicar do jeito que ela explica, mas você acaba forçando, os órgãos ficam fora do lugar e você força, porque você tem que fazer força para ficar Sim. em pé, meio em pé e tal. E aí, além de você não esvaziar a bexiga direito, você faz força com órgãos que não deveria fazer e tal. E isso é extremamente prejudicial a longo prazo para a saúde pélvica feminina. E aí, eu lembro que eu perguntei dela, tá, mas... E aí vai sentar no vaso do mesmo... Cara, forra o vaso, faz o que quiser, mas não deixa de sentar. E outra, tem mais chance de você ter algum problema tendo esse hábito. Claro que uma vez ou outra não vai acontecer, Sim, mas quem, sei lá, mulheres que saem todo fim de semana Sim. e acabam fazendo isso com muita frequência, ela falou, tem mais chance de a mulher ter problema das mais diversas formas, assim, do que sentando num vaso mesmo sujo. Até porque você não senta no vaso com a tua... Gente, perdi o nome. Com a tua genitália. O que encosta no vaso é a coxa. É a coxa, né? E não estando ferida, não tem nada que vai causar uma doença ali mais séria. Então, isso me marcou muito, porque é normal. Eu não vou sentar no vaso, nada. Mas até isso, por isso que eu comentei que nós mulheres também fazemos xixi do jeito errado. Fazemos. Xixi Quando a gente e tá na cocô, rua, né? Até shopping e tudo, né? Tem gente que senta e fica com meio que na ponta do pé. Olha como o filho... E não pode ficar, você tem que estar com o pé. Enfim, E olha é como legal o filho a ensina a saber gente, disso, né? Minha filha passou da transição, ok? Tá no shopping. O que eu passei a fazer? Que, assim, também resquícios aí de um tempo recente, né? De sempre estar limpando as mãos, aquela coisa toda. Eu carrego um alquinho 70, pequenininho. Então, o que eu faço? Eu limpo, jogo o alquinho, né? Se eu tiver com ela e tal, no assento. Limpo, ela senta, faz. E eu faço a mesma coisa pra mim. Então, solução. eu passei a resolver dessa forma. Então, assim, é um susto e culturalmente chocante, mas sim, né? Isso vai reduzir a questão do câncer de próstata e diversas outras questões aí da parte pélvica e tudo mais dos homens. Então, homens, comecem a fazer xixi sentado. Segura essa, Rita Rocha. Meu Deus do céu. A gente já até passou do tempo, né? Que a gente queria... Sempre É muita acaba coisa para acontecendo falar. Eu muita acho que coisa. eu teria muito mais importante, aqui ainda para muito falar. importante, E se sim. fosse aprofundar a questão da legislação em si, tem muitos princípios protetores, a legislação nacional, internacional. Então, assim, procurem os seus direitos, procurem se informar. É uma questão muito importante, não é uma bobagem. Isso reflete psicologicamente, emocionalmente na vida adulta. E por favor, né, não façam
quem pode, quem ainda está nessa época, não façam o desfraude forçado, vamos dizer assim, né, do seu filho e não aceite o desfraude coletivo nas escolas. Acho que se a gente pudesse resumir Exatamente. a mensagem central desse episódio aqui é não aceite, Inclusive, porque é prejudicial demais para essa inclusive, criança. escolas e pais têm que ser parceiros. A escola Sim, e os com pais têm que ser certeza. parceiros. Então, assim, Exatamente. se a sua escola está precisando de formação, né? Eu estou aqui disposta a fazer uma palestra, a dar uma formação, Como a é que faz explicar. para ter acesso ao seu e-book? Gente, entra no meu Instagram. Lá no meu Instagram tem os links todos de contato comigo. Lá tem tudo. camilafrancopinto.adv. Entra lá. Eu estou disposta a ajudar nessa formação, nessa preparação. Por quê? Apesar de eu falar que é possível a gente entrar com ação contra a escola, a ideia não é essa. Claro, A ideia é justamente o sim. contrário. A ideia é que a gente tenha parceria muito bacana entre os pais e as escolas para tudo. E que essas escolas tenham profissionais bem formados e informados. Isso é muito importante, né? Então, assim, e nem vou falar da questão da seara médica, porque eu falei aqui que eu fiz a pesquisa, mas a gente ainda tem pediatras que Dando falam informação errada. e que falam muito e tira fralda, tira fralda, tira fralda, Sim, né? verdade. Então, também, mas isso é um ponto à parte, um ponto Sim. para depois. O principal agora, que está muito relacionado a isso, é essa consciência. Então, assim, quer fazer uma formação, quer que teus profissionais escutem uma palestra, tenham uma informação sobre isso, melhor, inclusive das consequências legais que uma escola pode sofrer com ações como sim. essa, por exemplo, tá? Então, assim, entrem em contato, porque eu estou super disposta que essa parceria entre pais e escolas funcione, e funcione muito bem. Né? A gente precisa disso, porque a gente quer os nossos filhos em segurança, quer que nossos filhos estejam num ambiente que eles vão ter a formação pedagógica devida, mas também a formação que vem agregada a isso, emocional, psicológico e, acima de tudo, com respeito. Não é porque é uma criança que eu tenho respeito, é um ser humano. Total. É uma total. forma de acolhimento, né? É um ser humano. É uma Então, como forma de todo ser humano, acolhimento. você quer ser respeitado, Sim. eu quero, todo mundo quer ser respeitado. Sim. A criança não sabe verbalizar isso, mas ela também quer ser E respeitada. precisa. E Precisa. precisa. É E direito aí, dela, né? e aí eu lembrei de um ponto importante, né? A gente falou muito aqui dos pais, a gente ampliar essa consciência, adquirir esse conhecimento, mas esse conhecimento precisa chegar também nas escolas. Então, se você é um pai ou uma mãe que está aqui assistindo esse podcast, encaminha lá para a equipe da escola do teu filho. Né? Sai disparando para tudo que é canto, porque é exatamente isso. Não é apontar de dedos, é convite para a roda, como a gente sempre fala aqui. Então, Exatamente. só vai funcionar quando todo mundo Somar, atuar né? junto, Importante. somando, exatamente. E, Somar gente, tá lá sempre. também no meu Instagram o link para você poder adquirir o e-book, né? Ler o e-book todo, efetivamente se informar. Então, vão lá, dá uma olhadinha. Tá A na gente vai plata- deixar aqui na que- descrição. é. Né? Tanto no YouTube como nos canais de áudio, a gente Gente, vai deixar na descrição plataforma- como você plataformas- entrar em contato com a Camila Franco Pinto. E plataforma segura para aquisição do livro, tá? Plataforma da Hotmart, então podem ficar despreocupados. E, vai ser muito caro. Não, gente, é um preço para que você tenha toda a informação. É isso. Camila, gratidão enorme pela entrega, por todo o compartilhamento aqui, por essa participação que há muito tempo a gente estava querendo trazer. Que bom! Começamos bem 2025 Nossa, já. demais. Muito Gratidão enorme. Tem Eu que tenho que importante. agradecer de poder falar sobre isso, que começou assim, pequenininho, uma informação pessoal, né? Fui buscar informação para poder auxiliar os processos da infância da minha filha e se tornou desse e-book que eu olho para ele e eu falo assim, tão lindo, né? É uma informação que pode ajudar a beneficiar tantas pessoas, mudar culturalmente tanta coisa, melhorar. Então, assim, que seja instrumento para informação, formação e melhoria, para que as pessoas tenham mesmo tudo aquilo que elas merecem. Que bom que você não guardou esse conhecimento só para Que você. bom. Não, Ele conhecimento, tem que, tem que ser repartido, tem que ser multiplicado. Tem que ser divulgado e que esse teu propósito Trabalho cresça, lindo. cresça muito, cada vez Importantíssimo. mais. Amém. Gratidão. Eu tenho que agradecer muito o convite. É uma oportunidade incrível para poder passar isso adiante, dividir e fazer multiplicar. Amém. Sigamos fazendo a nossa parte. É um trabalho de formiguinha, mas se a gente não fizer, a gente nunca vai chegar lá. Então sigamos juntas nisso. Algum dia vai chegar. Um pezinho de cada vez. A Sim, gente vai com lá. certeza. De mãos E dadas, com certeza né? deve ter tocado muito o coração de muito pai, muita mãe e também de muito profissional da educação que tem vontade de ser melhor, de aprender mais, para poder dar tudo para essas crianças que estão na mão desses profissionais, às vezes metade do dia, às vezes um dia inteiro.
Verdade. É muito uma importante. realidade. Amém. É isso. É Eu poderia isso. ficar aqui mais 1 hora também conversando com ela, mas sim. temos que terminar, gente. Então, um beijo, até a Beijo, próxima. Obrigada. Tchau, tchau.